torcedor, torcedora, grande abraço. Estamos no ar com o programa Toque de Bola. No ar para a rede mundial de computadores, através do www.tvoevangelho.com. Seja bem-vindo para mais uma tarde aqui com o programa Toque de Bola. Estamos aqui, diga para os seus amigos, suas amigas, torcedores, torcedoras, enfim, que aqui na TV O Evangelho tem um programa que tem como primazia a Palavra de Deus. Claro, por ser um segmento evangélico, mas também possamos interagir através do futebol, através dos esportes, através dos caminhos dos esportes, aqui no programa Toque de Bola. Então, estamos no ar, com a sua participação, com a sua interatividade, aqui no www.com, ou melhor dizendo, tvoevangelho.com, o canal do cristão na internet. Como você já sabe, nós temos sempre um convidado a poder estar participando conosco, interagindo conosco, falando da sua vida dentro do futebol, ou enfim, do setor que é envolvido dentro da sociedade. E, obviamente, falando de América, Cruzeiro e Atlético, que perdeu ontem, mais uma vez, para a equipe do Corinthians, perdeu de virada. Também o Cruzeiro que perdeu lá no Paraná, para o Atlético Paranaense, e o América que vem hoje a campo enfrentar mais um adversário, e esse adversário é o São Paulo, hoje às 9h50 da noite. Mas enfim, quero chamar a sua atenção para a nossa linha de pensamento, a nossa linha editorial, hoje, a respeito da seleção brasileira, que fora ela convocado hoje pelo Mano Menezes, hoje pela manhã, às 10 da manhã, no Rio de Janeiro. Por falar nisso, seleção brasileira, nós estamos hoje recebendo a visita do nosso querido Robson, aparecendo aí na sua tela, aí do lado esquerdo do seu vídeo. Robson, que foi atleta profissional, teve uma passagem aí pelo futebol profissional, Rio, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul. Ele é o nosso convidado hoje. E por falar em seleção brasileira, lembrei do Robson, que é o nosso convidado hoje, e vamos estar batendo aqui um papo, falando sobre futebol, falando sobre esporte, e o motivo da sua visita aqui à TV O Evangelho, e obviamente da sua visita aqui na cidade de Betim. Mas seleção brasileira, hoje as novidades da seleção brasileira: Fábio, goleiro do Cruzeiro; Ronaldinho, meia atacante do Flamengo; e o Marcelo, lateral esquerdo do Real Madrid, e que ontem até fez uma partidaça ontem contra o Barcelona, apesar do Real Madrid ter perdido para o Barcelona. O Real Madrid jogou bem e com boa atuação do Marcelo. Bom, parece que aquele problema entre o Marcelo e o Mano Menezes parece que já foi resolvido, coisa que eu particularmente não acredito. Ele está fazendo isso porque deve uma resposta à sociedade brasileira no que tange à seleção brasileira. Enfim, a convocação do Fábio já era merecedor, e prova disso, como o Renan do Internacional está amargando uma reserva do Muriel, e também o Vitor do Grêmio também não tem tido boas apresentações. Ele, desta feita, convocou o Fábio. A convocação dele é Júlio César, Fábio e Jefferson no Botafogo. E que, siga de passagem, tem feito boas partidas. Mas, mesmo acreditando o Jefferson ter sido revelado pelo próprio Cruzeiro, acredito que o Jefferson também não é o melhor goleiro para a seleção brasileira. E, com todo respeito à titularidade dele, não está justificando essa titularidade o Júlio César, mas que é bom goleiro, está entre os principais goleiros do mundo. Mas eu quero chamar a sua atenção, mais uma vez, para a convocação da seleção brasileira. Ele convocou a seleção brasileira devido a uma resposta, como já disseram anteriormente, para que essa resposta seja dada à sociedade brasileira depois daquela vexatória derrota contra a Alemanha. O que me chama a atenção é exatamente as partidas que poderiam ser realizadas amistosamente contra a Itália e contra a Espanha. A CBF resolveu
desmarcar esses amistosos e resolveu marcar jogos contra Egito e contra Gabão. Isso é para iludir a mim e para iludir você, para tentar se redimir daquela derrota vexatória contra a Alemanha. É isso que está acontecendo. Mas eu quero aqui ressaltar, né, a convocação do Fábio, que já era merecedora, e acho que ele também não tem que ficar amargando a reserva. Acho que ele já está na hora de merecer uma oportunidade e garantir o seu espaço, o seu lugar na seleção brasileira. Ronaldinho esse, em que pese muitas contestações, mas ele, na verdade, é o que tem jogado melhor, na posição dele no Brasil. Prova disso, é um dos principais artilheiros da competição, é um dos principais artilheiros do Campeonato Brasileiro. E o Marcelo, como já disseram anteriormente, parece que termina toda aquela briga com o Mano Menezes, e por isso. Mas fica aqui um repúdio contra a decisão da CBF de desmarcar os jogos contra a Itália e contra a Espanha. Vai se tentar ganhar do Egito, vai tentar ganhar do Gabão, para tentar ludibriar o torcedor brasileiro e tentar enganar o torcedor brasileiro. É a nossa linha de pensamento, a nossa linha editorial para esta tarde aqui no programa Toque de Bola. Como eu já apresentei para você, o nosso convidado está aqui e vamos começar a interagir, começar a bater um papo entre meio à nossa conversa com o nosso querido Robson Santos. Vamos estar falando de Atlético, que perdeu ontem para o Corinthians de virada, o Cruzeiro, que perdeu para o Atlético Paranaense, e o América, que vem a campo hoje, vai estar a campo hoje enfrentando o São Paulo. Mas como tem enfrentado adversários difíceis o América, hein? Nós vamos falar aqui no decorrer do programa, vamos falar aqui no decorrer da nossa programação, no programa Toque de Bola. Robson, seja bem-vindo, boa tarde, e que bons ventos é esse que traz você à cidade de Betim, querido? Primeiramente, uma boa tarde a todos, né? É um prazer imenso estar aqui, um programa de muita audiência, né? E a minha vida aqui a essa cidade boa, uma cidade grande, é o fato de eu ser convidado a trabalhar no Betim Futebol Clube. É um time que tem tudo a se crescer, é um planejamento novo que está sendo feito e a gente tem uma participação direta nisso aí. Bom, nós vamos continuar falando também mais dessa vinda dele aqui. Mas deixa eu lembrar aqui, Robson, você foi atleta profissional, mesmo continuando a ser um profissional do mundo da bola, mas você foi atleta por 25 anos, né, Robson? Atleta profissional, melhor dizendo, né? Na verdade, como atleta são 18 anos. 18 anos, né? 18 anos, né? 18 anos. O restante, incluindo 25 anos, está aí o período de treinador. Exatamente. O período de treinador. 18 anos e em 18 equipes. Qual foi a mais importante delas? Na verdade, o Guarani, eu fiquei nele 14 anos, né? 14 anos no Guarani? Eu cheguei no Guarani com 9 anos. Então, eu me formei lá, eu tive acesso à escola, à faculdade, a time grande, a se postar como atleta profissional de futebol. Então, o Guarani, para mim, é o mais importante de todos. É o mais importante de todos. E o último também que eu encerrei, né? Que é o Criciúma. É o Criciúma. O Criciúma é o time que revelou para o mundo da bola e para o mundo do futebol, o Luiz Felipe Scolari, né? Não lembro mais o adversário aqui, mas ele foi campeão pela Copa do Brasil, né? Me parece em 90, que se não me foge a memória. Bom, esse período que você ficou lá no Guarani de Campinas, você chegou a conhecer um dos mais importantes treinadores do futebol, que é o Carlos Alberto Silva? Sim, é um homem maravilhoso. Logicamente que hoje, na minha opinião, o futebol é tratado de uma forma diferente. Mas o Carlos Alberto é um treinador que ele ultrapassa a dimensão. Ele trabalharia em qualquer equipe hoje com os esquemas táticos inovadores que ele tinha, com a forma de trabalhar. E eu hoje tenho muita coisa que eu aprendi dele. É um homem muito correto. Aliás, o título de 79, né? 78. 78, melhor dizendo,
né, com Zenon, né, que Careca, era o maestro daquele time, entre outros nomes, né, Careca surgindo pro futebol, Jorge Mendonça, né, também naquela época. 78 eu tinha 10 anos, eu não tenho dificuldade nenhuma de falar sobre a minha idade. De 78 eu tinha 10 anos e me traz a memória aqui, né, que o Guarani de Campinas foi campeão em 1978. A decisão foi Guarani e Palmeiras, né? Guarani e Palmeiras. Guarani e Palmeiras. Ah, então tô bem, a memória tá boa, né, Geraldo? 43 anos, né, Geraldo? Tá bem, tá bom ainda, né? E é um título mais importante que o Guarani conquistou, foi justamente esse Campeonato Brasileiro com o Carlos Alberto Silva. Exato. Naquela época o futebol do Guarani era muito bem administrado, ele era muito correto, os presidentes tinham ideias e ideais de futebol profissional. Infelizmente, depois de alguns anos para cá, o Guarani se tornou uma equipe de empresários, de mais intencionados, e o futebol deixou de ter a sua maior prioridade, que é revelar atletas, também não revela mais, se afundou em dívidas, né? É a prática do futebol atual, que não deveria ser assim, mas está sendo assim. E eu fico muito triste, porque além de ter jogado no Guarani, eu sou torcedor do Guarani também. Torcedor do Guarani, né? Do Guarani é campineiro? Eu sou paulista, mas eu sou campineiro no time. No time, clube, né? No clube. Na verdade, eu tenho parentes ali em Campinas, em Hortolândia, que está ali do lado. Do lado ali, tem parentes ali. A minha família, ela é toda oriunda de uma cidade aqui do interior. A árvore genealógica da minha família é de Ervalha. Eu sou natural de Ponte Nova, né? Meu pai era filho de Viçosa, né? E a minha família, parte dessa família ali, fora toda ela embora para Campinas, e nós temos lá os familiares ali em Campinas, e cidade que eu gosto muito, meio particularmente. E eu vou ser sincero para você, todo mundo eu tenho falado aqui, que nós temos aqui tratado com muito respeito, com muito carinho, as equipes de Minas, né, e até mesmo por ser mineiro, tenho falado com muito amor e com muita dedicação sobre Cruzeiro, sobre Atlético, sobre América, as principais equipes que nos dá aqui conteúdo para fazer um programa de esportes e receber convidados importantes, como é o caso do Robson. Eu, por força de uma região, eu sou Flamengo. A Zona da Mata Mineira é toda influenciada pelo Flamengo, pelo futebol carioca, como já disseram aqui anteriormente, Juiz de Fora, Ubá, e por aí vai até chegar ali na minha região Ponte Nova. Sou totalmente influenciado por isso. Mas a gente não pode abrir mão da nossa origem, que somos mineiros, ai mesmo, para valer. Mas algo que me chama a atenção, e eu particularmente, duas equipes do interior, que representam o futebol do interior do Brasil, e que eu particularmente gosto muito, uma delas é o Guarani, e a outra é a Portuguesa. A Portuguesa é a namoradinha do Brasil, né? É um time que abrange todos os torcedores. Quem não tem um segundo clube, abrange a Portuguesa, que é um clube simpático, quase no centro de São Paulo, na Marginal, um bom estádio, um estádio bem cuidado, uma equipe também muito bem administrada agora, está sendo bem administrada, e o treinador que já jogou comigo, que é o Jorginho, um cara excepcional, um cara bacana, estudioso, e está vencendo, fazendo uma bela campanha que ele merece muito. Você me fez lembrar aqui do Jorginho, o problema, a solução caseira do Palmeiras estava dentro do Palmeiras. Aí o Palmeiras mandou embora o Jorginho e trouxe o Filipão, com todo respeito à trajetória do Filipão. Mas está lá o Palmeiras naquela situação difícil e o Jorginho lá alcançando os resultados positivos. Claro que a gente ressalta aqui as devidas e guardadas proporções. Não é verdade? Palmeiras é Palmeiras, Portuguesa é Portuguesa. Mas trabalho é trabalho, né, Robson? Eu costumo dizer, Carlos, que na verdade é o seguinte: se você mexer com futebol profissional, você tem que ser uma pessoa muito focada, você tem que amar aquilo que realmente você faz. Vamos calcular, não vamos falar de salário de treinador, de jogador, que isso não falo, né? Mas o Jorginho estava dentro do Palmeiras, né? O Felipão, lógico, tem um nome, é um nome sensacional, sou fã dele. Só que eu penso que ele vem pelo quádruplo de preço do Jorginho, né? Aliás, o Palmeiras ele tem essa tendência de dever treinadores, né? Contratou o Muricy por um preço, mandou embora, está pagando até hoje. O Luxemburgo está pagando também até hoje, são quase 1 milhão por mês, né? E mais, né? Esse ano que o Jorginho estava lá, poderia muito bem botar as contas em ordem, né? Não fizeram isso, continua do mesmo jeito e devendo,
Aí a conversa é porque a gente deve aqui, deve ali. E como o Palmeiras também tem vários clubes também que fazem esse processo, né? E não consegue pôr as contas em ordem. E aí o futebol se torna esse marasmo de contas, né? De dívidas incríveis, né? Da verdade. Até voltando a falar sobre você, você então passou pelo Criciúma, encerrou a carreira no Criciúma, né? Que é uma equipe muito importante também no contexto social e desportivo do Brasil, né, Robson? O Criciúma, né? Uma bela cidade, é um time que agora ele está um pouco mais abaixo, teve na Série C, caiu lá embaixo, voltou de novo na Série B de novo. É uma equipe que está ali se mantendo, mas uma equipe que paga em dia, paga suas contas, não deve ninguém, uma equipe simpática também com um belo estádio e uma bela cidade. Robson, você também, como treinador, tem trabalhos importantes a destacar como treinador. Um deles você me disse agora há pouco, que foi em 2001 pela Copa São Paulo de Futebol Júnior, uma partida entre a Roma, Barueri e o São Paulo naquela época. Você lembra de algum fato importante daquela época, já que você me frisou que isso foi importante na sua carreira? Sim, eu encerrei minha carreira em 2001 e fui treinador de juniores do Criciúma. Aí eu recebi esse convite da Roma na época e fui para Roma. Foi um trabalho que não foi tão assim aplicado, porque a gente gosta de realmente estudar a equipe, montar, visualizar o campeonato que realmente a gente quer, e depois a gente vai focar o nosso objetivo. Não foi isso. Eu fiz esse trabalho em 6 meses apenas, né? Foi mais sorte que propriamente dito planejamento. O time foi subindo em produção, foi subindo, chegou na final contra o São Paulo. O engraçado é que a Roma é próxima à capital. Nós tínhamos 40 mil pessoas no Pacaembu. Tínhamos 39,5 de São Paulo e metade nossa, que era a família nossa e mais nada. Bom, esse jogo então você foi para a final contra o São Paulo. Contra o São Paulo na decisão da Copa São Paulo Futebol Júnior em 2001. E você viu um dos principais jogadores mundiais surgindo naquela oportunidade. Quem foi? Sim, era o Kaká, é um jogador que estava na reserva do São Paulo. Já tinha aquelas qualidades, né? Que no mesmo ano ele subiu para o profissional. Um jogador alto, forte, de impacto. Eu imaginei, falei assim, daqui a pouco ele vai estar no time de cima e vai estar bem. Só que daí, para uma seleção e se tornar um dos maiores do mundo, aí já é uma outra coisa, né? Então, como você viu ele surgir naquela oportunidade, que era a reserva do time do São Paulo naquela oportunidade, você não teve dúvida alguma que ele viria se tornar esse jogador que é um exemplo acima de tudo, né? É um rapaz maravilhoso, não conheço pessoalmente, eu não sei naquele jogo, mas um rapaz que a gente vê que tem uma educação finíssima, coisa que falta para muitos atletas, um rapaz que tem um dom de oratória muito boa, né? E é muito educado e aplicadíssimo nos treinamentos. Todos os treinadores que a gente conhece, que trabalhou com ele, só falam bem dele. Nós vamos falar, Robson, também da sua estada em Betim, porque o Betim Futebol Clube, mas por Minas Gerais, nós conversávamos em off e você me falou alguma coisa sobre Varginha, aqui como treinador na região do sul de Minas. Onde foi e que trabalho foi esse? Bom, eu comecei aqui no futebol de Minas em 96 pelo Fabril de Minas. O presidente me trouxe para cá. Ano seguinte eu fui para o Varginha, tivemos o acesso. Voltei para o Fabril de novo, para o Lavras, tivemos o acesso. Rodamos alguns clubes aqui, né? E depois nós saímos daqui para o Rio Grande do Sul. Mas eu acho que Minas está hoje entre os 3 estados, dentro do Rio, do eixo Rio-São Paulo. Entre os 3 estados que o futebol está crescendo muito. Crescendo bastante. Falta só alguns dirigentes acompanharem, né, a evolução desse futebol aí. Nós vamos falar desse projeto visionário que o traz aqui à cidade de Betim e principalmente ao Betim Futebol Clube. Eu quero aproveitar aqui e mandar um abraço, Robson, à minha amiga Tereza Ota, lá na capital Belo Horizonte, né? Ontem nós falamos à tarde, tarde e noite, e a Tereza Ota, ela é correspondente, é assessora de comunicação de um dos bares, talvez um dos bares mais importantes da capital mineira. Eu quero falar aqui do La Cancha. O La Cancha, quero mandar um abraço aqui para os seus sócios, o Léo Amanda, o Léo Prata, o Daniel Fernandes, enfim, quero mandar um abraço para todos eles aí, né, que estão nos dando a companhia, a sua audiência aqui dentro do programa Toque de Bola, através aqui da TV Web. Quero mandar um abraço também para o Eduardo,
um dos sócios também, né, Eduardo? Grande abraço, querido. A todos aí do Lacancha, aí do bairro Cruzeiro, na rua Piuí, número 1122, no bairro Cruzeiro. Aliás, o bairro Cruzeiro tem um mercado central. Rapaz, que saudades, hein? Bons tempos ali no bairro Cruzeiro, aquela região, uma das regiões mais importantes ali da capital mineira, e lá tem o Lacancha, né? Esse pessoal bacana aí, a Tereza Ota, pessoa que nós conquistamos a amizade dela aí já há algum tempo, 3, 4 anos, e maravilha, viu, Tereza? Grande abraço. Obrigado mesmo a todos aí no bairro Cruzeiro e principalmente no Lacancha, a todos do Lacancha, aos sócios do Lacancha, né, poder degustar aí aquela picanha na tábua, né, degustar aquele peixe, né, aquele refrigerante saudável, aquele suco natural, não é verdade? Grande abraço aí a todos aí. Abraço, Tereza. Estamos aguardando a visita de todos vocês aqui no programa Toque de Bola, para a gente bater um papo aqui, tá ok? Abraço mesmo e muito obrigado pela boa companhia e a boa audiência que nos dá aqui através do www.tvoevangelho.com, o canal do cristão na internet. Obrigado. Enfim, Robson. E o Betinho? Né? Anteriormente, quando te apresentei, fizeram a eu a pergunta: que bons ventos o trazem aqui à cidade de Betim. E esse vento passa pelo Betim. E os motivos que trouxeram, então, você estar em Betim hoje e acreditando num trabalho do Betim Futebol Clube? Bom, Carlos, primeiramente que eu vim contratado, uma ligação direta do vice-presidente, Aguinaldo, para fazer um trabalho, começar um trabalho, categoria de base, fazer esse trabalho bem profissional, não que já não esteja sendo feito, estou falando da minha área, especificamente, começar a fazer esse trabalho com bons frutos, para a gente começar a planejar essa base aí, para mostrarmos para as pessoas no mundo do futebol que Betim tem qualidade grandes, para isso a gente não vai medir esforços para isso, mas vamos trabalhar com atletas de nível, atletas de qualidade, para erguer mais ainda o nome do Betim, que é uma equipe nova de 6 anos, mas já pode perfeitamente agora já começar a pensar alto, e vai ser alto, com a ajuda de todo mundo. E se Deus quiser, a ideia que nós temos agora, que a gente está só observando ainda a princípio, é trabalhar isso aí taticamente, tecnicamente, mas com jogadores de qualidade. Jogadores a nível, porque senão comigo não vai trabalhar. Eu sou um profissional de muita personalidade, sou sério para trabalhar e gosto de trabalhar muito, mas gosto de trabalhar com um time bom. Gosto de revelar a atleta de nível, não temos dificuldades para isso e a gente quer isso, e esse foi o motivo que nós vimos até Betim. De lá para cá, depois eu quero até voltar numa pergunta com você, Robson, que é uma pergunta que me incomoda muito, muito. Já tenho falado aqui, todos sabem que eu sou cronista esportivo, jornalista, com algumas transmissões no lombo, e nós, como profissionais, nós temos uma ótica, os profissionais da crônica têm uma ótica diferente das suas que vivem ali dentro das 4 linhas. Não é a mesma coisa. Mas essa ótica nos dá direito de levantar, de questionar e de formar opinião a respeito do profissional. Algo que me intriga muito, e você falou nessa questão da personalidade, do caráter, do projeto de desenvolvimento dentro do futebol, o que me incomoda muito, principalmente para treinadores novos, da safra nova, como você é oriundo, essa cultura de que é necessário que o treinador observe e tenha resultados. O treinador vive de resultado. Mas nós temos a cultura da impaciência. Não obter o resultado, o treinador é mandado embora. De que forma vocês convivem com essa cultura do futebol brasileiro, já que nós temos exemplos da cultura europeia, que é totalmente diferente? Nós temos treinadores aí, que estão nas equipes aí, 4, 5, até 20 anos. Nós podemos citar aí o treinador do Arsenal,
né, que é o Arsène Wenger, né, que está no comando do Arsenal já há muitos anos, e entre outros treinadores. Como vocês convivem com uma realidade como essa, Robson? Bom, Carlos, primeiramente, bom, o Ferguson no Manchester já está há 20 anos, tá? O Ferguson, né? Ferguson, exato. Isso. Já está há 20 anos no cargo, né? E prova disso você vê que o trabalho, embora eu não gostaria de ficar tantos anos assim num clube, que eu acho que também você pegaria uma certa raiz, eu acho que não combina com o treinador. Mas eu acho que de 5 anos é um treinador, eu acho que dá para desenvolver um bom trabalho. Agora, quanto a nós aqui no Brasil, primeiro, Carlos, a nossa classe é desunida. Seja na segunda divisão, seja na primeira divisão, seja na base, seja na seleção brasileira, em qualquer lugar os treinadores não são unidos. Não temos um sindicato, nós não cobramos nada, nós não falamos nada, nós queremos o emprego um do outro, é isso que a gente faz. Os jogadores também seguem a mesma linha, um não ajuda ninguém, também não reivindica nada. Nós temos uma ideia aí da Espanha, os jogadores da primeira divisão não jogaram a primeira rodada porque os clubes da segunda não receberam. A união dos jogadores. Então, onde eu quero chegar é o seguinte: os treinadores no Brasil, infelizmente, não são culpados os dirigentes, que ele manda embora porque sabe que já tem outro. Porque não há uma união em o treinador. Eu sou a favor do seguinte: de um contrato, né, de se ficar durante um ano no clube, né, ter que seguir esse contrato, né? Senão não contrata. Procura observar quem é o profissional, se o profissional realmente é um cara capacitado, se ele tem estudo, se ele está apto a fazer esse trabalho. Está apto, porque muitas vezes, vamos citar o Atlético, chato falar do Atlético, né? Já passou 3 ou 4, não sei, não lembro mais, e os jogadores são os mesmos, e o time não consegue render. Não é o treinador de futebol. Até chegar no Cuca, Vanderlei Luxemburgo, que está fazendo um belíssimo trabalho no Flamengo. E Dorival? O Dorival Júnior, que conteste, mas dessa safra nova aí, né? Digamos, né? Dessa safra nova, é um dos principais treinadores do Brasil. E agora o Cuca, né? Que está saindo daquela estigma de que é pé frio. E tem feito um bom trabalho, fez um bom trabalho no Cruzeiro e agora começou a dar uma cara nova no Atlético. O problema, só para citar aqui, Robson, o problema não era Vanderlei Luxemburgo nem Dorival Júnior. Tanto é que o Cuca deu o grito, e deu o grito que o problema está no elenco. E prova disso, o Patrick já foi afastado. Mancini também, né? Mas também não devemos levar o problema só para o Patrick. Tem mais jogador ali que não merece vestir a camisa do Atlético. Até aproveitando aqui, para falar do Atlético, aproveitando a brecha aqui, o Atlético perdeu ontem de virada para a equipe do Corinthians e ficou numa situação dificílima dentro da de classificação. Né? Amarga aí a sua pior colocação dentro do campeonato brasileiro. O Alvinegro começou a rodada em 17º lugar e foi ultrapassado pelo Atlético Paranaense, que derrotou o Cruzeiro ontem nos apagar das energias, nos apagar das luzes lá no Paraná por 2-1, já no tempo final, nos minutos finais daquela partida. Bom, após a crítica do Cuca, Patrick é afastado pela comissão técnica do Atlético. Engraçado que eu estou lembrando aqui, o Alexandre Calil falou que contratou esse camarada a peso de ouro. Meu Deus, só se for banhado a ouro, né? Que a peso de ouro é muito complicado. E ele está fora dos planos da comissão do Atlético e provavelmente vai embora, vai seguir aí. E sabe onde que vai jogar? Na segunda divisão. Porque já jogou mais de 7 partidas no Campeonato Brasileiro. Aliás, eu acho isso uma tremenda, uma bobeira. Mas já jogou 7 partidas, vai ter que jogar na segunda divisão, se não for embora para o exterior. Não é verdade? Bom, por outro lado, a boa notícia no Atlético é que o André e o Neto Berola, aliás, time que depende do Neto Berola, tem que ir mesmo para a segunda divisão. Tem que ir mesmo para a segunda divisão. Rapaz, o André está no departamento médico, né, no DM, mas, se tratando de boa notícia, ele e o Neto Berola já estão liberados pelo departamento médico e esses jogadores devem voltar agora no final de semana. Rapaz, tem pela frente, a situação do Atlético está mais ou menos enrolada. O Atlético tem agora, no final de semana, o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro.
Na quarta que vem, tem novamente o Botafogo pela segunda partida da fase eliminatória da Sul-Americana. E no outro domingo tem Cruzeiro. Rapaz, o negócio está mais ou menos enrolado para o Atlético, está mais ou menos complicado. Mas é uma realidade. Né? Nós estamos brincando aqui, mas se tratando do Atlético, não estamos aqui, né, para poder tirar sarro de atleticano, cruzeirense, americano, mas a situação é complicada. A situação não é das boas, não. E aí, mais uma vez, mais um algoz do Atlético pela frente. Botafogo. E prepare-se, hein? Prepare-se. Por outro lado, o Daniel Carvalho e o Mancini fizeram um trabalho técnico com um time reserva. E não dá para entender por que o Daniel Carvalho está fora desse time, né? É muito complicado. Mas, enfim, daqui a pouquinho eu volto aqui falando de Cruzeiro e, posteriormente, também de Atlético, já que nós ganhamos um gancho aqui com o nosso querido Robson, quando ele falou do Atlético, e o Atlético, então, amargou essa derrota ontem de virada, que é vexatório ainda, né? De virada para a equipe do Corinthians, e o Cuca vai ter muito trabalho, e muito trabalho vai ter a diretoria por ter que dar uma resposta a uma torcida tão exigente como a torcida do Clube Atlético Mineiro. Bom, Robson, vamos voltar aqui à nossa realidade, vamos voltar aqui à segunda divisão do Campeonato Mineiro, a qual nós estamos inseridos juntamente com o Betim Futebol Clube. E de que forma, e como chega o seu planejamento para o Betim, Robson? Bom, a princípio, meu planejamento vem para a categoria de base, para formar atletas para o ano que vem, né? Nós temos que respeitar o colega que está trabalhando, não vim para trabalhar no profissional. Não vim. Eu estou a cargo da diretoria, eu vou seguir o planejamento da diretoria. Também não estou preocupado com o profissional. Né? A minha função é colaborar e dar minha ajuda nos meus conhecimentos, no máximo, se o professor que está lá assim o decidir. Mas a minha função nesse momento é base, juniores, juvenil, estruturar completamente, desde material esportivo, Carlos, até a base psicológica, a base tática, técnica, como já falei antes. Eu quero formar esse atleta, né, para futuramente aí o Betim começar a pensar realmente em segunda divisão, em primeira divisão, e etc. Então, para isso, ele precisa ter o começo. E o começo é agora. Aí sim, você pode começar a dizer, o treinador é culpado? Não. Porque eu estou desde o começo do trabalho, eu sou responsável por isso, eu assumo agora perante as câmeras que se o trabalho está errado, o responsável maior, o comandante da parte técnica, que sou eu, aí eu sou responsável por isso. Então, se o resultado não vir, a diretoria tem todo o direito realmente de procurar um outro profissional. Mas, a princípio, pelos planejamentos nossos, pelas ideias nossas, com material esportivos novos que vão chegar agora, para a base, nós contactamos amigos nossos do material esportivo de São Paulo, ele vai chegar segunda-feira, contamos com a sua presença para isso. Nós contamos uma fábrica de caneleira também para isso. Vai vir mais parceiros ainda para nos ajudar, para deixar essa categoria de base bem estruturada, bem correta, para que nós possamos futuramente revelar, tanto para fora da de Betim, como para o próprio time de Betim, atletas que vão honrar a camisa e levar o nome de Betim lá em cima. Você me chamou a atenção, Robson, e é um problema que acontece aqui dentro do futebol de Minas, Cruzeiro, Atlético, América, por aí vai. O América, na minha opinião, é o maior clube revelador de Minas Gerais. Na minha opinião, que é o nosso querido Santa Teresa, né, que revelou tantos jogadores, e um deles, o meu grande amigo Cleison, né, que jogou no Cruzeiro, jogou no Grêmio, no Flamengo. E o Cleison foi meu amigo pessoal. Foi não, está sumido. E por onde anda o meu amigo Cleison, né? O nosso querido Macalé, ali em Sabará, né? A gente teve a oportunidade de corresponder com esses jogadores, de conviver com esses jogadores. Roberto Gaúcho, né? Enfim, maravilha. Roberto Gaúcho, eu tive com ele há uns 2 anos atrás, no Mamoré, de Patos de Minas, né? Foi treinador lá. E deixa eu aproveitar aqui e mandar um abraço. A sessão abraço quero mandar um abraço aqui para o meu conterrâneo Moraes,
foi zagueiro do América, zagueiro do Guarani de Divinópolis, e hoje está comandando os juniores do Uberlândia. Eu fui fazer um jogo agora recentemente, transmiti um jogo, eu e meu querido Marco Russo, Uberlândia contra o Esporte Clube Itaúna. Eu tive a felicidade de poder reencontrar o meu amigo Moraes. Moraes, grande abraço a você aí, a toda a turma aí Uberlândia, ao time do Uberlândia, grande abraço a todos aí. Foi uma alegria. O nosso querido ali da cidade de Sem Peixe, Dom Silvério, Rio Doce, Alvinópolis, próximo ali a nossa querida Ponte Nova. Mandar um abraço a todos aí, nosso muito obrigado. E o Moraes, lá em Uberlândia. Grande abraço, querido. Mas voltando aqui, Robson, um problema que me traz aqui, ou melhor, uma coisa que me intriga, mas me deixa intrigado mesmo, é essa cultura de captação de um atleta na base. E muitos clubes têm pagado por não fazer isso muito bem. Nós temos hoje o Flamengo, que voltou a ser um revelador. Hoje o Flamengo aí está com o Diego Maurício, tá aí com... Negueba. Hein? Negueba. Com o Negueba, né? Arrebentando lá na seleção sub-20. Me fugiu aqui agora também o goleiro do Flamengo, é reserva do excelente goleiro Gabriel do Cruzeiro, né? É reserva lá. Enfim, entre outros nomes, me fugiu até a memória aqui também, o jogador sub-17 do Flamengo, né? Que já tá compondo o elenco profissional do Flamengo, 17 anos, me fugiu aqui a memória. Enfim, clubes reveladores, né? E os clubes mineiros, na minha opinião, não faz isso bem, à exceção do Palmeiras. Minha opinião. Claro que tem lá o Gabriel, o Dudu, na seleção sub-20, o Cruzeiro. Mas, enfim, de modo geral, se você for garimpar, a dificuldade é tamanha. Uma dificuldade tremenda, né? Existe um excesso de paternidade ali, que é filho de fulano, filho de ciclano, filho de beltrano, dentro dos clubes, e o jogador com qualidade não sai. E como que você pretende mudar isso, Robson? Qual que é a filosofia a qual você pretende apresentar uma proposta diferente para a captação desses atletas? Bom, primeiramente, quando a gente fala para você, Carlos, e para o público, que os treinadores são desunidos, que tem treinador que se submete a dirigente que não pensa em trabalho. E eu não sou contra os empresários de futebol, de forma nenhuma. Eu tenho bastante desafeto empresário de futebol, que eu não concordo. Eu acho que para a formação de atleta, o empresário não existe. Tem o agente FIFA, também não concordo. Eu acho que o futebol como antigamente era bem melhor. Essas pessoas que estão administrando a maioria carreira de jogador na base estão derrubando os clubes. O Guarani, a Ponte Preta, que era reveladores, outros clubes aqui de Minas, que esse eu não tenho informação, mas a gente sabe, né? Mas a gente não tem ideia e prova também para poder falar, mas os clubes que eu conheço eu tenho. Hoje eles não formam mais, só formam realmente aqueles que têm empresário forte, e às vezes o atleta não é tão bom assim, mas o clube às vezes precisa de dinheiro. Isso aqui eu falo de coração aberto. Precisam de dinheiro, o presidente aceita isso aí, em troca disso dá alguns favores para o empresário, que pega atleta sem nível, sem qualidade, sem nada e põe no clube, né? E o clube tem um nome a zelar, ele tem uma cidade para representar, ele tem uma região para representar e um estado para poder representar. Então, às vezes o presidente de uma determinada equipe, ele não pensa nisso, né? E não faz planejamento e acaba se submetendo a esse tipo de coisa. Então, como um treinador igual eu vem para um clube para trabalhar, para mostrar o trabalho dele para as pessoas, ele tem que ser sério, ele tem que ser correto e muitas vezes ele vai ter que falar não. Vai arrumar inimigo, porque você fala não no Brasil, você vai arrumar inimigo, né? A pessoa pede um favor para você e você fala não porque sabe que a pessoa não tem capacidade e você já vai arrumar um inimigo. Então, no meu planejamento é o seguinte: é bom, não é bom, não vai jogar. Independente de qualquer pessoa, eu me sentei com a diretoria, fui bem claro quanto a isso, não tive divergências nenhuma, muito pelo contrário, me apoiaram, porque eu acho que todos nós estamos pensando num denominador comum, que é o clube, a cidade, a região toda, então a gente quer fazer um trabalho correto. O treinador que se submete, porque tem muito isso de dirigente que escala, Carlos, esse tem que jogar. Eu já vi vários isso. O dirigente está lá na arquibancada com a radinho e falando, você vai trocar agora. E o treinador vai lá e troca, né? Ou senão o presidente vai lá e fala isso aí.
O profissional que isso estou falando de coração aberto, viu? O presidente, o profissional de futebol, o treinador, o preparador físico, o rapaz que dirige as bases todas, que submeter a isso, né? Ele é um covarde. Desculpa a palavra para vocês, mas é um covarde, é um má profissional, está atrapalhando o futebol, está atrapalhando quem vai revelar e etc. Essa é a minha opinião. Bom, querido, já deu aí, nós estamos conversando aqui com o nosso convidado, que é o Robson Santos, né? Hoje é treinador de futebol profissional, né? Você já deu para perceber aí, né? Com passagens importantes pelo mundo do futebol, e uma das equipes mais importantes do futebol mundial, e tendo ela um título brasileiro, né, de 1978, ela é uma das equipes mais importantes do mundo, né? Porque conquistar campeonato brasileiro não é fácil. Né? Não é fácil. Esse é o nosso convidado, Robson Santos. Deixa eu me chamar a atenção aqui. Ontem eu tive a oportunidade de encontrar com o nosso querido presidente Wagner Mesquita, que é o presidente aqui da Fundação, né, o Evangelho, com este veículo de comunicação, tanto impresso e tanto televisiva. Eu tive a oportunidade de conhecer o nosso querido Geraldo. O Geraldo, que é editor, o Geraldo Mendonça, que é o editor dessa revista aqui, ó. Dessa revista. A revista cristã, a revista da família brasileira. E como você pode ver aí embaixo, né, divórcio entre os cristãos. Ela está abordando esse tema, uma matéria, eu li essa matéria ontem, eu fui presenteado por uma revista com o nosso querido Geraldo Mendonça. Essa revista levei para casa para ler, e nós que somos pastores, né, e somos líderes, estamos muito atentos a essas questões, as questões que envolvem o povo de Deus. A revista cristã, a revista da família brasileira, com esse tema, divórcio entre os cristãos. Essa é a revista, né? Quero mandar aqui um abraço para o nosso querido Geraldo Mendonça, mandar um abraço aqui para a sua querida esposa Meltia Mendonça, né? Eu não sabia que eram meus vizinhos, na região, no industrial ali na Tiradentes, sabia, e deparei com essa revista que aborda aqui temas importantes, né? Família, a diferença entre o amor e a paixão romântica. Uma outra matéria também sobre os eventos, né? Marcha para Jesus 2011, né? Reúne 3 milhões de pessoas em São Paulo. E a perspectiva bíblica diante do aumento do divórcio entre os evangélicos, como eu já te mostrei aqui, o divórcio entre os evangélicos. Parece mentira, né? Mas a verdade é que isso tem acontecido, né, meu querido Geraldo, meu querido Geraldo Sena, né? E nós que estamos envolvidos, né? E de modo geral, envolve a família brasileira, envolve de um contexto geral os cristãos, enfim. Essa é a matéria, é a revista cristã, a revista do povo de Deus. Deixa eu chamar a atenção aqui, já que eu falei sobre o jornal Evangelho, há 8 anos, né? Um jornal regularmente assíduo no contexto da macro-região metropolitana. Quero chamar a atenção aqui para a nova edição, né, do jornal Evangelho, né? Isso mesmo, né, Geraldo? É isso mesmo, é a nova edição, isso mesmo. É um trabalho recente agora, do jornal, trouxe aqui o evangelismo, né? Lá em Josenópolis, né? Um trabalho bacana. Então, a nova edição, a edição do jornal, a edição de número 148 do jornal Evangelho, já está na praça, já está na porta do seu prédio, já está na porta do seu clube, na sua residência e nos principais locais e pontos, né, de distribuição do jornal O Evangelho. E claro, mais notícias você encontra aqui também, né, no Jornal Evangelho, aqui do nosso querido Wagner Mesquita. Quero chamar a sua atenção também para os principais programas aqui da TV O Evangelho, o canal do cristão na internet. Semeando a palavra com a pastora Marlita Boraí, o testemunho com o nosso querido pastor Carlos Alexandre, o debate evangélico, o Evangelho com o nosso querido pastor apóstolo Edson Emanuel, com a presença do nosso pastor Éder. Enfim,
uns programas diversos para você, onde tem a primazia, a palavra do Senhor, o evangelho do Senhor, para chegar até a sua casa, para chegar até a sua família. E claro, nós que estamos aqui também, em princípio, tendo a graça e a misericórdia do Senhor Jesus, né, falando do Senhor Jesus, mas também interagindo através do mundo da bola, através do mundo do esporte, né, falando de jogadores, de pessoas como o Robson, que estão envolvidas dentro do contexto do futebol. Este é o toque de bola, também, onde tem a pessoa do Senhor Jesus, né, a qual nos dá a alegria de poder falar no nome dele, mas também poder interagir através do esporte, através da música, e se, obviamente, Jesus usa o nosso talento para poder falar do nome dele, mas também interagir através dos louvores, da adoração, do futebol, enfim. Aonde que você estiver envolvido e está ali, e tem ali o nome de Jesus, é sucesso garantido. É verdade. Nós vamos voltar aqui a conversar com o Robson, né, sobre essa questão. Ele chega, Betim, mas antes de eu voltar aqui o Robson, eu quero falar aqui do Cruzeiro que perdeu ontem. O Robson vai falar aqui da chancela, né, dos nomes, dos produtos que ele traz, e os nomes dos produtos que ele traz para Betim, né, em termos de material esportivo. Esses produtos estão ligados a qual empresa, qual a empresa de material esportivo. Ele vai falar conosco daqui a pouquinho. Mas eu quero falar do Cruzeiro, né, que perdeu ontem, repatriou o Wellington Paulista, mas está indo embora. O Thiago Ribeiro está indo para o Cagliari, da Itália. Já está consumado a venda desse jogador, já está consumada a ida dele para a Europa, precisamente para o Cagliari da Itália, e também chega, após a saída do Thiago Ribeiro, chega ao Cruzeiro o Keirson, que não dá para entender como o futebol desse menino também caiu muito, né? Após a sua participação, né, em 2008 no Coritiba, jogando pela segunda divisão, e posteriormente uma boa passagem também pelo Palmeiras, e a gente não entende porque esse jogador caiu tanto no futebol. E além do Keirson, chega também o Bobô. Bobô é um goleador, ele mesmo foi revelado pelo Corinthians, né? O Bobô, e ele ele volta, ele está retornando da Europa, e ele estava na Turquia, no Beşiktaş da Turquia, e esse jogador retorna ao Brasil. Enfim, e o Cruzeiro, se vocês percebem aí, já vai perdendo a espinha dorsal, né? A espinha dorsal. Foi embora o Jonatas, lateral direito, foi embora o Leonardo Silva, que hoje está jogando na equipe do Atlético. O Henrique foi embora também para o Santos, e o Thiago Ribeiro, que agora está indo embora para o Cagliari. É o que está acontecendo. E o Cruzeiro ontem, né, perdeu mais essa partida para o Atlético Paranaense. E lamentável a posição, mas o Cruzeiro está numa posição intermediária aí. Bom, o Joel Santana ontem foi para a frente da televisão e lamentou aí essa derrota, né, a falta de maturidade. Bom, é trabalho difícil, muito trabalho difícil para o Joel Santana. Há uma oscilação, né, dentro do elenco do Cruzeiro, e com a perda ainda, e um jogador, um atacante vai embora, que é o Thiago Ribeiro. Aparentemente meia boca o Anselmo Ramon foi expulso ontem, né? Bom, mas enfim, o Cruzeiro, é o que nós temos do Cruzeiro para hoje. E a boa notícia no Cruzeiro, e a grande novidade, é que o Fábio é uma das novidades da lista do Mano Menezes, e que eu vou falar daqui a pouquinho. Enfim, a notícia sobre o Cruzeiro. Ô Robson, voltando a falar contigo sobre a sua estada, sobre a sua visita a Betim, e claro, a sua chegada ao Betim Futebol Clube, você chega aí patrocinado por algumas chancelas, empresas de material esportivo, e me fala um pouco dessas empresas, né, que te trazem aqui ao
ao Betim Futebol Clube? Bom, a empresa de material esportivo é a Hansler. A Hansler é uma empresa de São Paulo, patrocinada, aliás, ela é administrada pelo Ademar, um rapaz jovem, né? Nós mostramos para ele o projeto do Betim, a cidade, a estrutura, ele ficou encantado com isso. Ele vem, a princípio, para trabalhar na categoria de base. Ele vai ceder de 3 em 3 meses materiais esportivos de primeiríssima linha, né? Com tudo, desde agasalho, roupa de passeio, toda. Ele estará aqui na semana que vem, na terça-feira, no mais tardar na quarta-feira. E ele vem também indicando uma fábrica de caneleira também jovem também no mercado. Ainda não posso revelar o nome, não está 100% fechado, mas está no 98%. Mas essa empresa aí que é a Hansler. Isso. A Hansler já está certinho, tudo definido, né? 101% fechadinha já, graças a Deus. 101%. Então, porque não há nenhuma mais dúvida, né? Nenhuma Até dúvida. 100% poderia ter uma dúvida. Não tem dúvida nenhuma. Mas 100% não tem mais dúvida nenhuma. Nenhuma dúvida. Maravilha, maravilha. E é uma empresa muito boa, vai mostrar também pro mundo. Aliás, estão nos assistindo, né? Estamos assistindo agora. Aliás, para você, Ademar, um abraço. Vera, um abraço. O Ademar e a Vera são proprietários da Hansler. Hansler. Ademar, Vera, grande abraço, viu? Está aqui o nosso querido Robson, né? Vai estar conosco constantemente aqui na nossa programação. Sempre que nós pudermos, vamos estar aqui batendo papo, nos interagindo aqui. E a você, né? Grande abraço. E obrigado mesmo por acreditar aqui no projeto do Betim Futebol Clube, querido. E obviamente queremos conhecê-lo, né, querido? A você e a Vera, e conhecer ainda mais, né, a amplitude que é a sua empresa, a Hansler Material Esportivo. Mas continue aí. E é uma empresa jovem, então eles acreditaram no projeto, igual a gente, os dirigentes acreditaram na gente, então acho que foi um casamento que deu certo, né? Já é um casamento. E vem mais novidades por aí. Vem mais novidades por aí, a nível de patrocínio. Pode fazer um trabalho bom, né? De bom para melhor do que bom, né? E para as coisas fluírem para o ano que vem. Aliás, agora, semana que vem já tem novidades em matéria de atletas, de matéria de trabalho, de matéria de planejamento, enfim. Para a coisa já ficar certinha, para quando chegar o ano que vem, que é o prazo máximo que a gente espera, nós temos uma equipe na base de qualidade. Não, maravilha. No primeiro momento, você falou a respeito de ainda não poder trabalhar diretamente, não vai trabalhar diretamente com o futebol profissional. O Betim, que já está disputando o Campeonato Mineiro da 2ª Divisão. O Betim saiu de um empate recentemente, né, há 15 dias atrás, na cidade de Itaúna, lá no campo do Zé Flávio, o estádio municipal Zé Flávio, Itaúna, contra o Arsenal de Sabará. E o Betim volta agora, no próximo final de semana, a enfrentar, né, a equipe do União Luziense, né, lá em Santa Luzia, no próximo final de semana, ou seja, precisamente no sábado, o Betim vai estar na sua 2ª partida aqui nesse campeonato. Então, mas falando do Betim, no primeiro momento, esse material também chega para suprir também umas necessidades do profissional, em que pese o Robson não trabalhar diretamente dentro do profissional. Mas a perspectiva do profissional para o ano que vem, ela é possível dentro dessa parceria? Não, ela é possível até para agora. Eu evito de falar do profissional porque eu respeito o colega que está trabalhando lá. Não vim para tomar o lugar dele, nem estou pensando nisso, na verdade eu vim para trabalhar na base, então eu evito falar do profissional, porque senão dá a impressão no mundo do futebol de hoje que um treinador vem para tomar o lugar do outro, não é verdade. Nós temos que respeitar o profissional que está lá e está fazendo um bom trabalho, tem um empate com uma equipe jovem, né, que ele tem, então vem para isso, de hipótese nenhuma. Então, mas é logicamente que esse material esportivo de hoje, ele vai cobrir também o profissional. Nós somos da opinião, Carlos, que quanto mais bem vestido, melhor, né? Melhor, né? Melhor. Então vai abranger também o profissional também, porque faz parte do Betim. Indiferentemente do que o Robson falou aqui, em respeito ao profissional, indiferentemente de quem quer que seja esse profissional, o respeito tem que haver. Ele tem que ser respeito mútuo. Mas eu quero lembrar aqui que o treinador, o técnico da equipe do Betim Futebol Clube, é o nosso querido, o nosso querido amigo, o nosso Carlos Antônio. Bom, se eu falar assim, ninguém vai saber quem é Carlos Antônio, mas é o Paloma, né? Nosso querido Paloma, de passagem pelo América Mineiro, né? O nosso querido Paloma jogou no América,
tem uma passagem, muito respeitado dentro do futebol de Minas, né? Deixa eu mandar um abraço aqui para o nosso querido Paloma, então, que vai estar preparando para poder vir aqui ao programa, né, conhecer os estúdios, conhecer a sede da Fundação O Evangelho e, obviamente, falar do seu trabalho em si e falar do trabalho no Betim Futebol Clube. Por falar em Paloma e essa sua relação com o América que está preparando hoje, meu querido Robson, para enfrentar talvez um dos seus maiores adversários, que é o São Paulo. O América entra em campo hoje às 21 horas, na Arena do Jacaré, para enfrentar o São Paulo hoje. E o Léo e o Micão são as novidades do América para o final de noite, a enfrentar a equipe do São Paulo. Né? O América terá pela frente aí um adversário dificílimo, mas dificílimo mesmo. É um time que está brigando por uma ascensão na tábua de classificação, ou seja, ali entre os primeiros 4 colocados do Campeonato Brasileiro, e que é o São Paulo, que está brigando por essa situação, né? E para vencer o São Paulo, o América conta aí com o retorno do Léo e o retorno do Micão. Eles desfalcaram a equipe contra o Botafogo no final de semana. O único desfalque de Givanildo Oliveira é o lateral esquerdo Thiago Carleto, que não poderá jogar em função de uma cláusula de contrato com empréstimo ao América. Bom, o América vai a campo hoje com Neneca, Gabriel Micão e William Rocha, Marcos Rocha, Dudu, Amaral, Rodriguinho e Gilson, Léo, Alessandro e o técnico Givanildo Oliveira. Já o São Paulo pode pintar aí com Rogério Ceni, Pires, Rodolfo ou Zé Vitor, Xandão, Juan, Wellington, Carlinhos Paraíba, Cícero ou Jean e Rivaldo, Lucas e Dagoberto. O treinador é o Adilson Batista. Né? São a situação das equipes mineiras após a rodada de ontem. Claro, Atlético e Cruzeiro, que perderam na noite de ontem, mas o América aí pode vir a salvar o futebol mineiro nesta noite. É um adversário difícil o São Paulo, mas futebol é dentro das 4 linhas, né, meu querido Robson? Sem dúvida nenhuma. Então, é dentro das 4 linhas, e aí, então, nós acreditamos que o América hoje pode... E por que não? Não venceu o Fluminense? E por que não venceu um outro tricolor nessa noite? Eu não acho difícil, não. O América também, que a gente tem um carinho enorme, né? Quando nós falamos aqui de América, quando nós falamos aqui de Portuguesa e Guarani, equipes do interior que representam bem o futebol brasileiro, de um modo geral... Há de se lembrar também do América, né? Que é uma equipe que é o segundo time de todo torcedor. Como não é diferente lá em São Paulo com Guarani e Portuguesa, também não é diferente aqui em Minas Gerais com o América. São as notícias das principais equipes de Minas, hoje aqui no programa Toque de Bola. Deixa eu lembrar aqui também a respeito da convocação brasileira, a seleção que foi convocada neste final de semana, ou melhor, hoje pela manhã, a seleção foi convocada e nós podemos ver aí, né, uma seleção modificada pelo nosso querido Mano Menezes. Ele convocou a seleção hoje pela manhã e ele convocou os seguintes jogadores: goleiros, Júlio César da Inter de Milão, Jefferson do Botafogo e Fábio do Cruzeiro. Laterais, Daniel Alves do Barcelona, Danilo do Santos, que já não é mais do Santos, mas é do Porto. O Porto já comprou esse jogador, e o Danilo que está jogando pela Seleção Brasileira Sub-20 e pode ser campeão no próximo domingo contra a Seleção de Portugal. Já que a equipe venceu ontem a equipe do México, pela fase semifinal, né? Ontem o Brasil venceu bem a Seleção do México. Brasil e Portugal na decisão Sub-20, sábado às 22 horas, Brasil, quem sabe pode alcançar aí, Robson, o pentacampeonato mundial para o Brasil.
Laterais, então, Daniel Alves, do Barcelona, Danilo do Santos, Marcelo do Real Madrid e Adriano do Barcelona. Como você pode ver aqui, não aparece na lateral direita o Maicon da Inter de Milão e nem o André Santos. Aleluias! Graças a Deus, o André Santos não foi convocado para essa seleção do Mano Menezes. Mas também depois daquele vexame do André Santos já tem um futebol medíocre, já tem um futebol menos que um futebol de arroz com feijão, e vai tentar fazer uma jogada à guerra, aí, brincadeira, né? Bom, zagueiros, Lúcio da Inter de Milão, Thiago Silva do Milan, e Davi Luiz do Chelsea, e Dedê do Vasco da Gama. Boa convocação do Dedê do Vasco da Gama, vem fazendo um bom campeonato brasileiro. Os volantes, Lucas Leiva, pelo amor de Deus. Gente, com o Arouca no Santos jogando um bom futebol, o Williams jogando um belíssimo futebol. Lucas Leiva. Bom, Ralf do Corinthians, bem convocado do meu ponto de vista, tem jogado bem o Ralf. Luiz Gustavo do Bayern de Munique. E Elias do Atlético de Madrid. Elias. Lucas Leiva e Elias. Existe um excesso de paternidade do Mano Menezes com os jogadores do Corinthians. Eu vou fazer uma ressalva aqui no Ralf, que tem sido um bom jogador atualmente no Corinthians. Mas Elias do Atlético de Madrid? Bom, os meias, Paulo Henrique Ganso do Santos, não justifica a convocação dele. É um bom jogador? Mas não justifica. Lucas do São Paulo, boa convocação. E Fernandinho do Shakhtar Donetsk, não dá para entender também a convocação desse jogador. Os atacantes, Alexandre Pato do Milan, Robinho do Milan, Neymar do Santos, Hulk do Porto. Hulk é um jogador que não tem personalidade para a seleção brasileira. Ronaldinho Gaúcho do Flamengo e o Leandro Damião da Inter do Rio Grande do Sul, né, do Internacional. É a convocação da seleção brasileira. Pelo menos já há uma probabilidade de mudança, de mudar a filosofia dele, né? Em que pese eu achar que esse amistoso contra Gabão e Egito é para tentar enganar a trouxa. Não vai enganar a mim, né? A mim não vai enganar. Porque esse jogo, esse amistoso, poderia ter uma valia muito importante contra Itália e contra a Espanha, a princípio, como aconteceu com a Alemanha, para a gente saber onde está o erro. E para o próprio treinador da seleção brasileira, Mano Menezes, reconhecer o seu erro, coisa que ele não quer admitir. Quando a CBF muda a trajetória, muda os amistosos, é que eles não querem, querem omitir o erro e omitir muita coisa errada que acontece por aí. Ô Robson, rapaz, quero te agradecer pela sua visita, né? Primeiramente, você que andou por lá, conhece, e essa convocação aqui do Mano Menezes? Bom, primeiramente o público tem que saber que o Mano Menezes não manda na seleção brasileira, né? Porque ele não tem o total comando da seleção. Quem tem o total comando da seleção é uma empresa de material esportivo, que nós sabemos quem é a empresa. É a Nike. Nós sabemos. Como nós falamos aqui o nome da Hustler, né? Sim. Que vai estar aqui abençoando, que vai estar aqui patrocinando o Betinho. Vamos poder falar, é a Nike é que manda. Eu digo isso, você sabe por que eu não cito o nome? Porque eu sou patrocinado por uma outra empresa, né? Então, mas, enfim, não tem nada a ver, mas nós sabemos que a Nike tem uma porcentagem de comando na seleção brasileira. Nós sabemos que uma empresa lá da Arábia Saudita que tem a cronologia de jogos, né? As vendas de jogos passam por essa empresa. Nós sabemos que o Ricardo Teixeira está envolvido em algumas coisas, não estou acusando ninguém, só estou falando das notícias que a gente tem de bastidores. E nós sabemos que o comando é do Ricardo, da Nike e dessa empresa. E depois passa pelo nosso treinador, que eu gosto muito dele, que é o Mano Menezes. Então é muito difícil para ele, só que ele aceitou o trabalho, então é uma opinião. Quanto à convocação, é difícil a gente falar, porque a gente vive no meio, eu não conheço os atletas, a maioria deles eu não conheço, assim,
pessoalmente, conheço de trabalho, mas eu digo aí que 70% a gente gostou e 30% não, porque treinador de futebol também é assim, não vai agradar ninguém. Jesus também não agradou, né? Mas nós temos 70% aí que a gente acha que vira, que não vira, e, enfim. O Mano Menezes, eu torço como treinador de futebol, que ele tem uma sequência de trabalho, ele não mudou a filosofia dele de trabalho, só mudou os jogadores que achou que deveria ser mudado. Só que a seleção ela é dinâmica, não há tempo, Carlos, então é muito difícil. É difícil, né? Ô Robson, olha querido, as portas, né, com certeza, eu sempre falo isso aqui, eu tenho, graças a Deus, o respeito e tenho a confiança do nosso querido presidente Wagner Mesquita para poder falar isso. As portas da Fundação Evangelho, o Jornal Evangelho, a TV ou Evangelho estão abertas aí para você, né? Apresentar seu trabalho. Então, queremos trazer aqui o Ademar, também a Vera. Eles vão estar presentes aqui no dia, não, né? O Ademar, só que. O Ademar, né? O Ademar. Vamos trazer aqui, falar da Hansler, falar, enfim, do trabalho. Eu quero já deixar as portas da TV e do Jornal Evangelho abertas aqui para você. A hora que você quiser vir aqui falar do seu trabalho, falar das propostas de trabalho, né? Eu quero deixar aqui e quero te agradecer, meu querido, por ter tirado você lá do seu convívio lá, né? Estamos resolvendo muitas questões hoje e convidei você para vir aqui, muito em cima da hora. Foi ontem que eu te convidei. Eu quero te agradecer, né, por você ter aceitado o nosso convite, querido. É um prazer imenso. Tive a honra de conhecer você, conhecer a estrutura aqui, que é maravilhosa. Eu quero deixar um abraço para a Rafaela, para a Stephanie, para a Juliette. Quem são a Rafaela e a Stephanie? A Rafaela é uma pessoa importante, a Stephanie é minha filha, para a Juliette, para a Cláudia, minha mãe, Rony, um abraço para você que você está vendo aí, e ao povo aí que acompanha essa estrutura maravilhosa. E meu muito obrigado para vocês aí. A pessoa importante pode ser a futura esposa. Não, a pessoa importante não pode ser a futura esposa. Não pode ser a futura esposa. Eu já percebi que o nosso irmão aqui, nosso querido irmão aqui, não, é interessante, a gente respeita isso, né? Porque eu já sou mais aberto, mais franco, né? É que até 1 ano de idade, viu, rapaziada? 1 ano de idade só. Eu achei que era a futura esposa. Mas, enfim, amado, eu quero dizer para você, né, que o Senhor Jesus, né, possa continuar te abençoando, né? Você tem um coração, eu já percebi conversando contigo, você tem um coração muito propenso a Jesus, o coração fácil do Senhor Jesus trabalhar, né? Por isso eu quero te dizer que o Senhor Jesus te abençoe poderosamente, né? E que o seu trabalho seja continuamente feito e executado com essa alegria, com esse respeito, com essa dedicação e principalmente, né? Respeitando o espaço dos outros. A gente já deu para perceber que você é desse, viu, querido? Muito obrigado, Carlos. Um abraço para vocês. Deus abençoe a todos aí. E em breve a gente vai ter bastante novidades no Betim Futebol Clube em relação à estrutura, a planejamento, a elenco, etc. Um abraço para vocês. Meu querido, deixar meu abraço para você, minha querida torcedora. Meu querido torcedor, você que nos acessou aí, né, muito obrigado pela sua boa companhia, por interagir aqui conosco através da rede mundial de computadores, através do www.tvoevangelho.com, o canal do cristão na internet. Amanhã, vamos falar aqui amanhã do festival de esportivo comemorativo de aniversário de 22 anos do Arsenal Futebol Clube, de 3 a 4 de setembro. Eu não vou poder estar aqui, rapaziada, olha para você ver. Eu vou estar em Timóteo fazendo a obra do Senhor, pregoando a palavra do Senhor, a agenda está marcada, mas eu quero aqui desde já abençoar, né, a todos aí que estão envolvidos no Arsenal, né, 22 anos o Arsenal Futebol Clube, que não é o Arsenal lá da Inglaterra, mas é o Arsenal do Betim, por isso é melhor que o Arsenal da Inglaterra, não é verdade, queridos? Então, amanhã eu vou estar falando aqui do calendário, de como vai ser e de como vai acontecer. Quero agradecer a você pela boa companhia, quero agradecer a você pelo carinho, pelo respeito, e que a graça e o poder e o nome do Senhor Jesus possa coabitar na sua vida, na sua família, no seu trabalho, e que Jesus lhe abençoe. No livro de João, capítulo 14, versículo 6, diz assim: Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém
venha ao Pai, senão por mim. Até lá.